E o São Paulo já tem definido o seu valor para uma futura SAF. No vídeo de hoje trago esses valores, falo também sobre as situações de Rafinha, Luizão e Jandrei e a preparação de nossa equipe para o jogo contra o Curitiba. Eu sou o Léo Lemos. Quer ficar bem informado? Fique aqui comigo que vou te falar tudo sobre o dia a dia do nosso tricolor. Olha só, hein? Antes de mais nada, você ainda não é inscrito? Pois se inscreva, ative essas notificações para poder dar aquela fortalecida em nosso canal. Então, vamos lá, torcedor tricolor. Para começar o vídeo, queria falar aqui com vocês sobre a renovação do zagueiro Luizão. Estão falando muito aí sobre o São Paulo ainda tentar mais uma cartada, que o São Paulo ainda tem esperança nessa renovação. Mas olha só, eu acho muito difícil. Quero estar enganado, mas eu acho que o zagueiro Luizão não fica. O que eles estão tentando ali, aparentemente, o empresário dele, o Luizão, é que o São Paulo ainda receba uma compensação financeira. Porque, pelo que parece, alguns clubes, e a lista é grande, já vieram para assinar pré-contrato, porque ele já pode assinar esse pré-contrato, e não conseguiram. Porque o zagueiro parece que não quer sair pela porta dos fundos, né? Ele quer que pelo menos o São Paulo receba alguma compensação nessa transação. Aí eu quero que vocês aí, torcedores, não se iludam, porque dificilmente o zagueiro vai renovar seu contrato. E aparentemente, pelo que tudo indica, o seu destino deve ser na Inglaterra. Alguns clubes já sondaram o jogador, inclusive com propostas, mas que ainda não foram assinadas, mas devido a esse assédio de clubes da Premier League, possivelmente seu destino é a Inglaterra. Outro jogador que deve ser negociado agora no final da temporada é o goleiro Jandrei. Ele que perdeu a posição nas últimas partidas para o Felipe Alves, os empresários dele já estão em busca de um novo clube. Inclusive lá na Itália, aparentemente ele tem um bom mercado. Já apareceram dois clubes como supostos destinos de Jandrei e aparentemente o clube que mais tem vontade de contar com o goleiro é o Genoa. Ele inclusive já defendeu essa equipe em 2019, depois daquela boa campanha pela Chapecoense. Ele foi até a Itália, não conseguiu se firmar, era reserva, depois chegou outro goleiro, ele se tornou o terceiro goleiro. E como o nosso goleiro ainda tem contrato até 2023, o São Paulo ainda teria direito a uma compensação nessa transação. Lembrando aqui que o início do goleiro foi muito bom no São Paulo, inclusive a torcida que pedia ele no lugar do Thiago Volpi. Ele teve defesas importantes, estreou pegando pênalti, teve aquela decisão nos pênaltis também contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, em que ele foi muito bem. Mas aí teve aquela lesão no jogo contra o Fluminense, aquela lesão nas costas, uma dividida com o zagueiro Léo. E aí depois que ele voltou dessa lesão, ele começou a acumular falhas, e aí a torcida começou a criticar muito, vaiar ele, até ele ser substituído pelo Felipe Alves. Nos bastidores, essa venda já é dada como certa. O São Paulo já não trabalha mais com o Jandrei para a próxima temporada. Inclusive o São Paulo já busca até um goleiro no mercado. Estão falando de vários nomes, mas o nome que mais me agrada, que eu vejo que chegaria com maior potencial, seria do goleiro John, goleiro do Santos, que atualmente é reserva, mas como já falei em alguns vídeos, ele era titular até se lesionar. O goleiro já disse para a diretoria do Santos que deseja ser negociado. Inclusive o São Paulo até tentou ele no meio do ano, mas sem sucesso. Os valores que o São Paulo ofereceu era um pouco abaixo do que o Santos queria. Então realmente agora no final do ano, eu acho que esse negócio deve ser sacramentado e ele chega para uma posição que nos últimos anos é tão complicada para o nosso clube. Agora quem deve ficar para o ano que vem, quem deve ter seu contrato renovado, é o lateral direito Rafinha. O lateral que exerce aquela posição de líder, aquele cara que é bom de grupo e é também um pedido do técnico Rogério Ceni, aparentemente está com conversas já avançadas com a diretoria. Ele tinha algumas metas para ser batidas, mas essas metas não serão batidas para que a renovação fosse automática, mas mesmo assim ele deve ter seu contrato renovado. Eu gosto muito do perfil do Rafinha, assim, é um jogador que toda vez que esteve em campo nunca comprometeu. Logicamente que ele não é aquele lateral que chega na linha de fundo, de velocidade, de força física, mas ele constrói bem as jogadas vindo de trás, ele fecha muito bem o seu lado direito, então é um jogador que agrega muito ao grupo. Ele é um jogador campeão,
E eu acho que para essa próxima temporada, se eu sou um diretor do São Paulo, eu iria atrás de jogadores assim, com esse histórico, um jogador que é acostumado a ser campeão. Porque a gente chegamos, igual esse ano, chegamos em 2 finais e a gente sente, porque a gente tem muitos jogadores que vieram da base, a gente tem muitos jogadores que vieram de outros clubes, mas sem histórico de vencedor. E eu acho que nesse momento o principal perfil de atleta para o São Paulo seria esse. Agora vamos falar sobre a preparação de nossa equipe para o duelo diante do Curitiba nesta quinta-feira. E no treino desta terça, a grande novidade ficou por conta do zagueiro e capitão Diego Costa. Ele que já estava fora há 3 partidas por uma tendinite no joelho. E olha só, ele está voltando em um momento muito crítico para o nosso setor defensivo. Porque olha, você conta aí, Arboleda machucado, o Miranda, que na última partida contra o Palmeiras saiu no início do segundo tempo, teve uma lesão confirmada e não joga mais esse ano pelo São Paulo. E se não renovar, não joga mais pelo clube. Aí o Ferrarese e o Beraldo foram expulsos contra o Palmeiras e não estão à disposição para o jogo contra o Curitiba. Ou seja, para esse duelo, a gente só teria à disposição o Léo e o Luizão. Agora, com a volta do Diego Costa, o Rogério, ele tanto pode manter o esquema com 3 zagueiros que ele fez no último domingo, em que a equipe jogou muito bem, com a opção de improvisar o Rafinha ali pela direita e manter o Luizão, que jogou demais naquele domingo e para mim ele merece já a vaga do Léo. Ou se não, ele pode fazer uma linha com 4 jogadores, né? Mantém o Léo e o Diego Costa, ou coloca o Luizão na vaga do Léo junto com o Diego Costa, e aí ele pode colocar mais um homem no meio campo. Esse jogo contra o Curitiba, ele é muito importante para as pretensões do São Paulo, se ele quiser realmente jogar a Libertadores no ano que vem. O São Paulo ele vai ter uma boa sequência, a gente vai ter 3 adversários aí que estão brigando para não ser rebaixado, e a gente pode entrar de vez no G8 nessas próximas 3 rodadas. A gente vai pegar agora o Curitiba, em casa na quinta-feira, depois a gente pega o Juventude, a gente vai jogar contra o Juventude no domingo, lá na casa deles, mas o Juventude já está praticamente rebaixado. Eu acho que nem torcida lá não vai ter, então vai ser praticamente um campo neutro. E a gente fecha essa sequência contra o Atlético Goianiense no Morumbi. Uma sequência dessas, a gente não pode pensar em outra coisa se não forem fazer os 9 pontos. A gente faz esses 9 pontos, alcança os 50 pontos e assim a gente vai ficar cada vez mais perto dessa vaga. E diferente do que alguns torcedores pensam, na minha opinião, essa vaga para a Libertadores do ano que vem é muito importante para o clube. E para fechar o vídeo, eu quero falar com vocês aqui sobre os valores que a consultoria apresentou para o São Paulo. O relatório ficou pronto, foi entregue e já foi até apresentado ao conselho, entregues pelaquela empresa lá responsável por definir o valor de nosso clube em uma futura venda de nossa SAF. No relatório, diz que a SAF do São Paulo tem o valor de venda ali girando em torno de 1,4 bilhões a 1,7 bilhões. Tem alguns gatilhos ali que fazem tanto esses valores subirem como descerem. Pois é, aí você pega com toda a estrutura que a gente tem, Morumbi, Cotia, eu achei muito pouco. Eu acho que só o centro de treinamento lá do São Paulo vale isso. Cotia é difícil até você estimar um valor. Cotia, se você for colocar, eu acho que é o dobro disso. Muito difícil a gente saber o real valor de nosso clube. E o complicado também é saber se quem vai chegar lá vai saber administrar um gigante. É igual o Muricy, ele fala toda vez, o São Paulo é muito gigante. Então você imagina, chega alguém lá totalmente de fora, com 20 milhões de torcedores e muita cobrança em cima. Mas assim, na minha opinião, por uma concessão de 15 anos, se chega alguém ali, paga as nossas dívidas e ainda sobra 1 bilhão para fazer investimentos no clube, questões de estrutura, com certeza o nosso clube mudaria de patamar. O São Paulo realmente voltaria a ser protagonista em todo campeonato que disputasse. Lógico que desde que essa gestão ela caia em mãos de gente competente, que consiga administrar o clube, o que faria total diferença. Bom, gente, então é isso. Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários se vocês são a favor ou contra a criação da nossa SAF e o que vocês acharam sobre esses valores. Não se esqueçam, hein? Já vai deixando seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e ative as notificações para que você possa receber diariamente todas as notícias do amado clube brasileiro. Avante, meu tricolor!